Amém. 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 Glória a Deus. Graça e paz, PIB de Curitiba. Amém. Que alegria estar com vocês. É sempre uma honra. Eu já tive o privilégio de pregar nessa igreja tão linda que eu gosto de dizer. Pode sentar no seu lugar. Eu gosto de dizer que essa é a igreja mais bonita do Brasil. Eu sei, eu também tenho igreja local, mas não tem como ganhar. Ela é a mais bonita do Brasil. A gente prega aqui, chega e eu falo, minha irmã gosta de falar, beleza importa, e bem importa de verdade. Faz um bem, não faz? Mas de fato não é uma igreja só bonita pela sua estrutura. É bonita acima de tudo pela sua virtude, por tudo que faz, pela palavra que é pregada com seriedade, integridade, pela referência que é, pelos projetos sociais que tem. Então, para mim é sempre um privilégio, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Esses amigos queridos, a Sil e o Michel. E nós tivemos uma conexão do céu desde o primeiro dia que os conhecemos e guardamos no coração, amamos demais. Eu estava no carro do Michel relembrando um caso engraçado com a minha filha mais nova. Eu tenho 3 filhas, uma de 14, uma de 12 e uma de 7. Eu não sei o que acontece com os mais novos, né? Eles vêm concentrados. E aí a minha filha de 7 anos, ela é muito cartesiana, ela é muito pragmática, ela é muito séria. Então, séria no sentido de dizer assim, super racional. E aí o Michel estava lá em casa, olhou para ela e fez... Uau, que princesa! Ela fez, não tio, eu sou só uma criança mesmo. Ela faz, eu brinco que às vezes a função social dos filhos é fazer vergonha aos pais. Já percebeu isso? E ela é assim, muito engraçada. A gente saiu de férias e a minha filha mais velha queria comer mais uma porção de batata frita. E ela fez assim, ô mãe, vamos pedir só mais uma porção de batata frita, mãe? A gente só tem uma vida para viver, mãe. Ela olhou para Sara, de 14 anos, e fez, Sara, a gente não só tem uma vida, não, tem a vida eterna. E Sara, Helena, eu sei, ela fez, pois nunca mais diga que só tem uma vida. Aí eu falo assim, se por um acaso acontecer, você vai perdoando, desculpando. Falei, Michel, não se lembre. Helena, ele só está dizendo que você é uma princesa. Ela, não, mas eu sou Helena. Aí eu, tá bom. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Eu trouxe meus livros lá na frente da igreja, acho que no foyer principal nós temos ele. Esse é o que é um lançamento. Alguém aqui já leu esse livro? Deixe-me apresentar você um. Se você leu, levanta sua mão. Uau, que lindo. Eu, depois de 8 anos, lancei o Deixe-me apresentar você 2. São 2 livros. Um de 6 capítulos e o outro de 7 capítulos. Nós estudamos mulheres da Bíblia, personagens bíblicos, de maneira expositiva, falando sobre o assunto quem é você em Deus, como descobrir e desfrutar da sua verdadeira identidade. E junto com eles eu trouxe um devocional de 100 dias também sobre esse assunto. E ainda tenho esse mesmo livro voltado para crianças. Nós escrevemos 4 histórias infantis para que nós tenhamos uma nova geração aí segura e saudável de quem elas são em Deus. É um presente, um privilégio que Deus fez através desse livro. Nós alcançamos mais de 1 milhão de mulheres aqui no Brasil com ele. E eu brinco, só Deus podia fazer isso, né? Eu, nem 1,60 m eu tenho. 1,59 m, nordestina. Olha só, Deus quis fazer isso. E agora nós estamos com um projeto super especial que dentro do livro tem um QR Code e você pode fazer um clube do livro com ele, com as suas amigas. Então são 6 semanas, tem tudo lá de forma gratuita para você. Como você começa, o quebra-gelo, a atividade, para que você faça e depois transforme seu clube do livro numa célula. Que esse é o objetivo. Nós estamos iniciando uma rede de células de mulheres lá na igreja, só através desse clube do livro. Eu tenho certeza que daqui vão sair muitas células. Quem diz amém aqui comigo? Mas você pode falar um amém com muita vontade? Eu agradeço que vocês são muito legais e vão fazer isso, porque o nordestino é animado. Eu já falei isso para vocês, né? Ele gosta de resposta. Então, se você puder me ajudar hoje a pregar, eu vou agradecer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira pessoal.
Ah, Senhor, em nome de Jesus, encoraje-nos para que nós possamos abrir o nosso coração e entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Que no navio da jornada da vida nós sejamos Paulo, Pai. E que essa palavra possa produzir muito fruto na nossa vida. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem gosta de viajar aqui? Tem alguém que gosta de viajar? Pois bem, hoje você vai fazer uma viagem. Hoje nós vamos entrar em 2 navios e nós vamos fazer uma viagem com 2 pessoas diferentes. 2 homens de Deus, 2 viagens, 2 tempestades, mas calma, não vai chover. 2 navios, 2 épocas diferentes e 2 posturas completamente diferentes. Hoje nós vamos estudar sobre as atitudes de Paulo e de Jonas na viagem que cada um deles fizeram. De fato, antes de virmos à terra, nós temos aqui uma missão, um propósito, uma jornada. Nós estamos fazendo uma viagem aqui na terra. Então nós estamos passando por esse período aqui. E eu amo que quando a gente vem, Deus já nos deu uma bagagem. A gente vem para a viagem, Deus nos dá a mala. E dentro da nossa mala tem tudo que a gente precisa para cumprir a nossa viagem. Nossos dons, nossos talentos, nossa habilidade. Tudo na nossa vida existe para a gente cumprir bem essa viagem. Então hoje eu quero compartilhar com você como algumas pessoas fazem a viagem de maneira adequada e outras, infelizmente, não. Vamos fazer 2 comparações com 2 homens de Deus. E talvez você me pergunte, mas Thalita, nós não deveríamos fazer comparações entre pessoas, de fato. Mas quando a comparação, a gente pode aprender com ela, ela vai ser válida. Então essa comparação será muito válida. Eu quero convidar você a entrar no navio. Nós vamos entrar no navio de Paulo, indo para Roma. E vamos entrar no navio de Jonas, indo para Tarsis. E nós vamos comparar essas 2 viagens e tirar lições preciosas para mim e para você. A primeira lição que a gente tira, falando desse assunto maravilhoso que é evangelismo, célula, discipulado, ganha vidas para Jesus, é que no comparativo de Jonas e de Paulo, Jonas entra no navio sem nenhum projeto, mas Paulo entra no navio sabendo para onde vai. A Bíblia diz em Jonas capítulo 1, versículo 3, diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Fala comigo, fugir. Jonas entrou em um navio para fugir. Eu fico imaginando Jonas chegando em Jope e na frente do bilheteiro comprando a sua passagem para o navio. E dizendo assim, me fala qual o lugar mais longe da terra. Naquela época era-se conhecido como o lugar mais distante da terra, Tarsis, que ficava ao sul da Espanha. Então Jonas deve ter dito assim, pronto, é para lá mesmo que eu vou, pode emitir minha passagem. Eu não sei vocês, mas eu gosto de imaginar a cena bíblica completa. Eu acho que o bilheteiro deve ter perguntado assim, e o que é que o Senhor vai fazer em Tarsis? Ele disse assim, não sei, só sei que eu estou fugindo de Deus e acredito que Ele não vai estar lá. Pois bem, Jonas era o tipo de pessoa que entrou num navio sem saber para onde ia. Ausência total de propósito de vida. Deus deu a ele uma vida, mas ele escolheu viver a sua vida sem propósitos. Eu não sei se você já percebeu, mas tem muita gente assim. Sabe aquela pessoa que tem tudo para vencer na vida, tem tudo para ser uma bênção, para realizar grandes coisas para Deus, mas ela não consegue, por quê? Porque ela não tem um projeto, porque ela não sabe para onde vai, porque ela vive fugindo. E eu sempre ensino para as minhas filhas, talento e capacidade não quer dizer nada se você não tem vontade. Eu sempre ensino para Sara, Laura e Helena, eu disse assim, esforço é mais importante que talento, porque talvez você possa ser uma pessoa inteligente, talentosa, habilidosa, sabe falar, mas se você não tem vontade, adianta de nada. Se você é um Jonas que diz, não quero cumprir a vontade de Deus, não vai adiantar você ter dons e talentos e habilidades. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, nós precisamos ter um projeto de vida. Jonas não tinha um projeto. Ele entrou no navio para fugir. Mas Paulo
Paulo é completamente diferente. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 21, diz assim: depois disso, Paulo decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e disse: depois de haver estado ali, é necessário também visitar Roma. Esse verso acontece 2 capítulos antes de Paulo ser preso e ser enviado a Roma. E eu amo que antes de ser enviado a Roma, ele já sabia para onde ele ia. Ele disse assim: eu preciso ir para Roma. Então, talvez quando ele foi pego de surpresa e preso, ele disse assim: ótimo, maravilhoso, agora eu vou ser levado para o lugar que eu queria. Agora eu vou para Roma pregar para César. Paulo é diferente de Jonas. Paulo sabia para onde ia quando entrou naquele navio. Ele sabia: eu vou para César. Sabe, nós precisamos entender que na nossa vida a gente vai entrar em um navio. E nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Se você não tiver um projeto, infelizmente a vida vai te levar para o nada. Me perdoa a expressão, é aquele crente Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Não tem um projeto para a sua vida, não tem um projeto para a sua vida espiritual, não tem um projeto para a sua família, não tem um projeto para si próprio, que dirá um projeto para os outros. Então, se você não sabe o que você vai fazer hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, nesse ano e no próximo ano, como que você vai ter um projeto para ganhar vidas para Jesus? Na vida nós precisamos saber para onde a gente está indo. Então você precisa ter um plano para a sua vida espiritual. Você precisa dizer: olha, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E tem gente que até faz o projeto, mas não cumpre o projeto. Tem gente que diz: é muito difícil ler a Bíblia. Gente, se uma criança consegue, por que a gente não consegue? Sara, minha filha, acabou de fazer 14 anos, vai ler a Bíblia pela 5ª vez. Pela 5ª vez. Então, talvez você está vivendo uma vida que está aquém daquilo que Deus sonhou para você, porque infelizmente você não tem criado um projeto para você e para ganhar vidas para Jesus. Lá na nossa igreja aconteceu um caso muito engraçado, porque de tempos em tempos nós temos aquilo que vocês fazem, né? Nós incentivamos as pessoas a convidar outros para levar para a célula, para evangelizar. A gente sabe que a célula é uma coisa maravilhosa, gente. Às vezes a gente chama uma pessoa para ir para a igreja, ela está tão ferida, ela não vou para a igreja. Mas se você chama ela: vamos tomar um cafezinho na minha casa, ninguém rejeita. E se for gourmet, melhor ainda. Ninguém rejeita para a casa de alguém. Aí você convida para a célula, você conquista aquela pessoa, você coloca aquele ambiente de amor, de fé, de esperança naquele lugar. Ela entra, está cheio de Jesus, caiu na rede de peixe. É como meu marido diz: traz material para virar crente. E aí, na nossa igreja tem uma semana que a gente faz a semana do convidado. E naquela semana toda a igreja se mobiliza e cada pessoa precisa levar pelo menos um convidado não crente na célula. E aí, teve uma história muito engraçada que no bairro da igreja tem um supermercado, na verdade é uma bomboniere que vende chocolate, doce, bala. E a dona da bomboniere, uma pessoa chegou para ela e disse, foi comprar chocolate para o aniversário do filho. Queria fazer a sacolinha. E quando chegou lá, ela disse: eu não tenho mais nada para vender. Ela: como que você não tem mais nada? Como que numa bomboniere não tem um chocolate? Ela fez: é o pessoal da Igreja do Amor. É assim, de tempos em tempos eles vêm, compram todos os chocolates, acabam e não fica com nada. Por quê? Porque a gente diz assim: quando você for chamar o convidado, faz uma cartinha e coloca um chocolate. Porque quando você dá um chocolatinho, fica mais irresistível, verdade ou não? Gente, o pessoal abraça a ideia de um jeito que falta o chocolate na bomboniere. A mulher foi fazer a festa do filho, não tinha chocolate por causa da igreja. Eu me pergunto, quantas vezes você parou o seu tempo para ter um projeto para ganhar alguém para Jesus? Porque às vezes você quer ganhar o seu vizinho, você diz: vamos comigo na igreja? Não tem um projeto. O seu projeto é conquistar ele primeiro. Você tem que ganhar o coração. Uma semana você faz um pudim, leva na casa dele. Sua especialidade, pode ser um bolo, não sei. Na outra semana você faz uma gentileza. E aí depois de fazer várias gentilezas que você convidar para a sua célula, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar constrangido. Ele não vai conseguir dizer não. Por quê? Porque você fez um projeto para ganhar aquela pessoa para Jesus. Você sabia o que você estava fazendo. A Bíblia mostra que Jonas entra no navio, não sabe para onde vai. Mas Paulo não, Paulo é diferente. Eu estou indo para Roma, eu vou pregar para César. Então eu vim aqui para encorajar você.
tenha sonhos, tenha projetos, pense grande. Ninguém nunca ouviu falar de Alexandre o Médio, ouviu? Só de Alexandre o Grande. Porque para sonhar, não é melhor sonhar a grande? Pois bem, então tem um projeto para ganhar uma vida para Jesus. Aproveite as oportunidades. Sabe, na viagem da vida, Jonas perdeu o seu propósito. E Paulo se fez o propósito. Quem é você no navio? Você é Jonas ou Paulo? Vamos para a segunda comparação. Jonas usa sua liberdade para fugir, enquanto Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Isso nos fala de obediência. Fala comigo, obediência. O texto de Jonas capítulo 1, versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, se dirigindo para Tarsis. 2 Timóteo 2, 9 fala de Paulo, diz assim, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Contudo, a palavra do Senhor não está presa. Sabe, quando a gente fala sobre fugir de Deus, a gente pensa que não é com a gente. Não fica pensando que quando eu falar assim, para de fugir de Deus, você fica pensando assim, quem está fugindo de Deus é o desviado. Não, você pode estar fugindo de Deus quando você entra na sua casa, quando você gasta mais tempo com o seu celular, com o Netflix, com as coisas banais da vida e faz de tudo isso a sua prioridade no lugar do Senhor. Quando você deixa de buscar ao Senhor, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de colocar Deus como centro da sua vida, você está fugindo de Deus. Não se iluda, você está sendo Jonas. Talvez você está aqui e disse, eu não tenho capacidade para ser um líder de célula, mas tem capacidade para jogar bola com seus amigos e conversar sobre qualquer coisa aleatória. Mas tem capacidade de sair com as amigas e conversar. Pois bem, que converse sobre Jesus. Que fale sobre Jesus na sua casa. Por quê? Porque a gente tem a impressão que só está fugindo de Deus quem está fora da igreja. Mas na verdade, às vezes estamos dentro dela, determinando nossas prioridades de acordo com os desejos do mundo. Jonas estava livre, mas preferiu fugir. Paulo estava preso, mas preferiu obedecer. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos hábitos. Porque primeiro a gente faz os nossos hábitos e depois os nossos hábitos nos fazem. Nós nos tornamos as nossas escolhas. Paulo estava preso e eu amo que é lindo ver que talvez eu e você na situação de Paulo estivéssemos contendendo contra Deus, murmurando contra Deus, reclamando e dizendo, mas Deus, eu sou só um pregador do evangelho, eu estou fazendo a tua vontade e agora eu estou preso. Paulo não faz isso. Paulo não foge nem de Deus nem da sua missão, mesmo estando preso. Ele disse assim, estou preso mas não estou morto, estou algemado mas tenho boca, vou pregar para César. Tem muita gente que por muito menos abandona, por muito menos desiste de falar de Jesus. Sabe, Paulo tinha todos os motivos para desistir, mas não desistiu. E eu preciso te dizer, você pode ter motivos para desistir, isso não significa que você tem direito de desistir. Eu tinha muitos motivos para desistir. Na minha história, é uma história marcada de dores, de ausências e de sofrimento, mas ter motivos para desistir não significa que a gente tem direito. Paulo usou e enxergou toda aquela injustiça, não como uma injustiça, ele enxergou como uma oportunidade. Pois bem, estou sendo preso, vou entrar no navio, é agora que eu vou cumprir a vontade de Deus em Roma. Talvez você se mudou e pensa assim, que é que eu estou fazendo aqui? Uma excelente oportunidade de você pregar o evangelho. Use a sua liberdade para falar de Jesus. Sabe, a gente nunca pode dizer que não tem tempo para Deus. Não sei se você já percebeu, mas as pessoas que mais trabalham para Jesus são as que menos têm tempo. Não se iluda. Quem mais serve na igreja, quem é voluntário, quem é líder de célula, quem abre a sua casa, não é uma pessoa desocupada, não. É uma pessoa muito ocupada. Eu tenho uma amiga que diz assim, Deus não chama quem não tem nada para deixar. Deus chama exatamente isso. As pessoas que têm algo para deixar, mas em obediência, escolhem dizer sim e serem disponíveis. A minha pergunta é, o que você tem feito com a sua liberdade? Você é Jonas ou Paulo no navio?
Você usa a sua liberdade para fugir de Deus e está dizendo que você não tem tempo para o Senhor, ou você mesmo preso, mesmo em dor, mesmo em aflição, mesmo em tribulação, mesmo em aparente injustiça, você diz assim: vai sair alguma coisa boa daqui. Eu estou aprisionado, mas eu posso falar de Cristo. Nós precisamos ter essa perspectiva. Quando a gente entrar no navio, a gente precisa pensar: sou Jonas ou sou Paulo? Vou fugir, vou me isolar, ou vou usar o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus? Na viagem da vida, Jonas desperdiçou o seu tempo e Paulo aproveitou o seu tempo. Quem é você no navio? Jonas ou Paulo? Terceira comparação. Jonas entra no navio e se aliena. Paulo entra no navio e se integra. Isso fala de compaixão. Fala comigo, compaixão. Se puder vir o tecladista aqui, eu agradeço, por favor. Isso fala de compaixão. Presta atenção, gente. Quando Jonas entrou no navio, o texto bíblico diz assim, ó: Jonas, porém, tinha descido ao porão e deitou-se e dormiu profundamente. Olha para mim, ele fez o quê? Dormiu. Ele fez o quê, gente? Mas ele não só dormiu, ele dormiu o sono REM, o sono profundo. Jonas entrou no navio para Tarsis, não queria saber de ninguém, estava totalmente alheio ao plano de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele entrou no navio e dormiu profundamente. E Paulo, gente, Paulo, quando ele entra no navio, ele dorme? Não. Olha bem para mim, não se distrai não, olha só. Paulo é o indivíduo mais operoso dentro do navio. Se você ler o texto bíblico em Atos capítulo 27, versículo 37, diz assim, ó: ao todo, Paulo dizendo, éramos 276 pessoas a bordo. Eu não sei você, mas para a pessoa saber que tinha 276 pessoas a bordo, certamente era uma pessoa de muitos relacionamentos. Paulo sabia quantas pessoas tinham no navio. O texto bíblico diz que Paulo ficou amigo do centurião. Paulo ficou amigo do piloto, a ponto de entender das forças que moviam o navio. Porque Jonas entrou e se alienou, dormiu profundamente. Paulo entrou e se integrou, fez relacionamentos. A minha pergunta é: o que você tem feito no navio da sua vida? Você tem se alienado à dor, aos problemas e às situações que os outros estão passando? Ou você tem se integrado a ponto de saber quem é o centurião, quem é o piloto, quantas pessoas tem a bordo? Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo alienados no mundo. Eles não se interessam pelos problemas das pessoas. Eles são como um avestruz. Estão enterrando a sua cabeça na areia do comodismo e da omissão. Não tem nada a ver com a minha vida. Não quero saber. Não diz respeito a mim. Gente desse tipo não influencia. É um sal insípido que não tem sabor. É uma luz embaixo do alqueire que não ilumina nada. Não é esse tipo de gente que Deus está querendo levantar na nossa geração, nem aqui na PIB. Deus está querendo levantar Paulos nessa geração. Gente que entra no navio, eu posso estar preso, mas eu vou conhecer gente, eu vou falar com pessoas, eu não estarei alienado. Jesus foi o maior exemplo para mim e para você. Jesus não viveu ali alienado somente à sinagoga e ao povo que vivia ali dentro. Jesus percorria as cidades. Ele andava no meio do povo, ele tinha cheiro de gente. Jesus tocava o leproso, abraçava as crianças, se encontrava e conversava com prostitutas. Jesus via para confundir o legalismo dos fariseus. Ele tinha cheiro de gente. Ele falava com quem ninguém queria falar. Ele andava com quem ninguém queria andar. Onde Jesus andava, o ambiente era profundamente tocado e transformado. Por quê? Porque Jesus não estava alienado ao outro. Jesus estava ali, ó, conversando, entrando de forma intencional. Deixa eu te dizer, essa é uma lição para mim e para você. Não sejam Jonas. Não entre no navio e durma profundamente. Se você entrou aqui no navio da PIB, isso aqui é um navio. Certamente tem um convidado. Se você vê que é a primeira vez daquela pessoa, vai nela.
Abraça a pessoa. Pergunta de onde ela é, onde ela mora, os interesses dela, conversa. Se interessa por pessoas. Não seja um alienado. Esteja envolvido na missão de Jesus. Aonde você estiver, esteja envolvido no que Jesus está envolvido. Hoje nós estávamos almoçando no restaurante e na hora de orar, nós fomos orar e o Michel fez assim: nós vamos orar por... E falou o nome do garçom. E nós oramos por aquele garçom na hora que a gente ia fazer a nossa refeição. E Arthur começou a conversar com o garçom para saber onde ele morava. Gente, Arthur já descobriu o endereço dele, já sabia onde ele morava. Já chamou ele para ir no culto da igreja que ficava no bairro que ele morava. Porque não é essa coisa assim, ó: olha, eu vou chamar todos para a minha igreja. Não, eu vou chamar Jesus. Se vem para a minha igreja ou não, aí é Jesus que decide. A nossa motivação tem que ser adequada. A pergunta é: você está alienado aos problemas dos outros de tal maneira que quando você entra na jornada da vida, você dorme profundamente? Ou você tem interesse o suficiente para saber quem é cada um no navio? Não se iluda não, na vida, ou a gente é uma cópia de Jesus, ou a gente está sendo uma imitação do diabo. Na vida, ou a gente está revelando Jesus, ou infelizmente a gente está sendo como Jonas, dormindo profundamente no navio. Jonas entrou e se alienou. Paulo entrou e fez relacionamentos. Aí você diz: mas eu sou tímida. Pois bem, na sua timidez vai ter um tímido para você alcançar também. Deus pode te fazer avançar. Você não quer falar com a pessoa? Tem vergonha de abraçar a mulher? Dê pelo menos um sorriso. Não é? Não é porque você é tímido que você não tem um sorriso para entregar, um aperto de mão para oferecer. Todo mundo tem algo para fazer. Quarta comparação: Jonas demonstra desistência pela vida, enquanto Paulo demonstra paixão pela vida. São duas tempestades, gente. Dois navios. Duas situações muito parecidas. Mas quando a tempestade bate no barco de Jonas, o que é que ele faz? Ele se desespera. Ele diz assim: ó, me joga no mar. Nem coragem para se matar o camarada tinha. Ele mesmo pediu para os outros matarem. Desistência total da vida. Na primeira tempestade ele diz: me lance no mar. Desistiu. Mas com Paulo é diferente. Quando a gente lê Atos 27, a gente vê um homem apaixonado pela vida, desejando viver, desejando cumprir cabalmente o seu ministério, para poder chegar no fim da vida e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sim, Paulo estava preso. Sim, Paulo estava sofrendo, mas não tinha desistido da vida. Paulo era apaixonado pela vida. Eu vim aqui para te dizer: não desista da vida. Seja alguém apaixonado pela vida. Não importa a sua circunstância, não importa se você está em dor, em aflição, em angústia. Eu acredito que você, se tem Jesus, tem motivos para continuar. Nós precisamos ter paixão pela vida. Paulo é o indivíduo mais vivo dentro do navio. Se você começar a ler o texto bíblico, você vai ver que antes do navio sair, ele se preocupava tanto com a vida que ele disse assim, ó, Atos 27:10, gente, eu acho que a gente não deve ir, porque se nós formos, a viagem será desastrosa. Ele avisa, ele diz: vai ter tempestade, vai ser desastrosa, não vamos. Uma pessoa preocupada, apaixonada pela vida. Mas eles ouviram a Paulo? Não, eles seguiram viagem. E aí, quando estavam no meio de uma tempestade, o que é que Paulo fala? Paulo diz assim em Atos 27, do 21 ao 22: gente, a gente não deveria ter vindo, mas já que a gente está aqui, tenhamos ânimo, bom ânimo, que a nossa vida não vai se perder. Talvez se fosse eu e você, a gente ia dizer assim: eu avisei, ninguém quis me escutar. Tá vendo? Agora todo mundo vai morrer. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse assim: olha, eu avisei, não era pra gente ter embarcado, mas vamos ter bom ânimo. Só o navio vai se perder, nenhum de nós perderá a vida.
E aí tem um momento que a situação fica insustentável. E os marinheiros resolvem desertar num bote. Gente, Paulo era tão apaixonado pela vida que ele não achava o suficiente ele não desistir. Ele não deixava ninguém desistir. Já viu aquela pessoa que ela é assim? Ela não somente cai e levanta. Se alguém cair, ela levanta. Bora, não desiste não. Você tem um amigo assim? O líder de célula geralmente é essa pessoa. Ele está sempre motivando, encorajando, levantando. Não desiste, não desiste. Tem esse momento que fica insustentável, quando todo mundo pensa que ia morrer e os marinheiros começam a desertar. Ele chama aqui, ó, o chefe, e diz assim, ó: não vamos deixar essa mão de obra especializada sair do navio, não. Porque quem entende de vento é marinheiro, não é apóstolo. Se eles saírem, morre todo mundo. O que é isso? Paixão pela vida. Isso é paixão pela vida. Eu fico imaginando Paulo dizendo assim: não deixa esse povo sair. Se esse povo sair, a gente perece. O que é que ele está sendo? Um indivíduo operoso, trabalhador. Ele vê todo mundo trabalhando há muito tempo, cansado, sem vontade de comer. O que é que ele faz? Ele manda as pessoas comerem. Ele diz: gente, vamos comer todo mundo, está todo mundo cansado. Se vocês não comerem, vai ser pior. Nós vamos perecer. Não vamos sobreviver. Enfim, Paulo está fazendo de tudo para manter todos os outros vivos. E nós muitas vezes estamos reclamando. Como Jonas, infelizmente, a gente está por qualquer coisa desistindo. É muito difícil, complicado demais. Lidar com gente dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho, gente. Tudo que é bom dá trabalho. Uma vez meu marido foi comer na casa de uma irmã e ela fez um macarrão e ele viu ela fazendo o macarrão, assim, ó, a massa, aquele pessoal que amassa, passa na máquina, corta, e demorou todo aquele processo. Quando ela terminou, que ele já estava jantando, ele disse: mas por que você fez isso? Eu não precisava, eu não queria dar esse trabalho. Ela fez: pastor, tudo que é bom dá trabalho. Às vezes a gente fica pensando: mas liderar uma célula dá trabalho. Porque é bom. Porque vale a pena. Porque aquilo que não vale a pena, você vai ver, é fácil, é o caminho mais simples. Paulo é um indivíduo operoso. Ele diz: gente, vamos todo mundo comer. Mas tem gente não. Tem gente que na primeira: me joga, desisto, não quero mais. É o pessimista. Eu falo que tem gente que for curado morre. Tem gente que você não pode nem orar por ele ser curado, porque ele vive para a doença, ele vive para o problema, ele vive para a aflição. É a muleta dele. Ele está sempre numa luta, sempre numa prova. No fim do culto ele sempre pede uma oração, porque na vida dele nada se resolve. E se resolver, eu digo a você: morre, aguenta não. Já acostumou a viver com problema. Ei, olha bem para mim. Seja apaixonado pela vida. Não desista, seja apaixonado por pessoas. Entre no barco como Paulo. Rapaz, todo mundo quer morrer, todo mundo quer desistir. As pessoas querem deixar de comer. Os marinheiros estão desertando, mas eu vou fazer de tudo para ninguém desistir. Eu vou até o fim. O que eu puder fazer, eu irei fazer. A gente tem que ter paixão pela vida para poder levar a vida para outras pessoas. No navio de Jonas ele só consegue levar mais desespero, mas Paulo não. Paulo, o povo fica tão animado por causa dele que até comer começa a comer. A minha pergunta é: quem é você no navio? Você é Jonas ou é Paulo? Você desiste na primeira tempestade ou você vai até o fim, crendo que Deus vai te levar com vida? Quinta comparação: na viagem de navio, Jonas perde o respeito de todos, enquanto Paulo ganha a admiração e o respeito. Isso nos fala de influência. Influência. Quando a tempestade começa, os homens chegam para Jonas para acordá-lo daquele sono profundo que ele estava. E diz assim, ó, Jonas capítulo 1, do 8 ao 10 diz assim: por isso perguntaram-lhe: diga, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E olha o que Jonas respondeu. Não sei vocês, mas eu tenho uma vergonha alheia aqui. Porque Jonas diz assim: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, pois ele já havia contado. Na versão Thalita Pereira
revisada e atualizada, eu acredito que aqueles homens olharam para Jonas e disseram assim: tu é doido, rapaz? Como é que tu fala que tu serve ao Deus que criou os céus, a terra e o mar e vem fugir dele dentro de um navio? Porque assim, ó, quando você serve a um Deus que criou a terra, você vai para o mar. E quando você serve a um Deus que criou o mar, você vai para a terra. Mas rapaz, tu serve a um Deus que criou o céu, a terra, o mar, e estás aqui desgraçando a tua vida e levando a da gente junto. Jonas perdeu o respeito das pessoas, perdeu a admiração das pessoas. E muitas vezes nós temos muitos Jonas dentro da igreja. Gente que perde o respeito e a admiração porque é um desistente. Porque às vezes um ímpio tem mais fé do que ele. Porque às vezes um incrédulo confia mais em Deus do que ele. Não! Nós precisamos ser o tipo de gente que onde a gente entra, a gente influencia. Se as pessoas não estiverem nos procurando, alguma coisa errada está com a gente. Se na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade, aonde você estiver, não tem alguém te procurando para um conselho, para uma oração, alguma coisa errada tem com o seu cristianismo. Porque aonde a gente chega, nós precisamos ser influência. A minha filha mais velha disse assim esses dias: mãe, a minha professora na escola, depois da aula, me pediu uma oração. Eu fiquei tão constrangida porque ela é minha professora, né, mãe? Aí eu falei: glória a Deus, filha. Se sua professora pediu oração para você, coisa boa é. Porque ela viu em você alguém capaz de fazer uma oração por ela. Mas muitas vezes nós somos Jonas. A gente está perdendo a admiração das pessoas porque na nossa boca só sai reclamação, murmuração. Porque a gente não levanta uma palavra de fé, porque nem um sorriso a gente dá. Porque até para a vida a gente olha de maneira amarga e azeda. É por isso que eu digo: melhor em nome de Jesus, por amor a Cristo. Paulo não, Paulo é diferente. Atos 27, do 42 ao 43 diz assim: os soldados planejavam matar os presos para impedir que eles fugissem a nado. Mas o centurião, fala comigo, o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, impediu-os de executar o plano e ordenou que os que soubessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem terra. Você imagina? Paulo influenciou de tal forma que chegou um momento que eles disseram assim: vamos pegar todos os prisioneiros e eles não podem. Se a gente não matar eles, eles vão fugir. Aí, para não matar todo mundo, o centurião pensou: eu não quero que Paulo morra. Paulo já entrou no navio. Ele influenciou tanto que ele não somente salvou a vida dele, ele salvou a vida dele e de todos os presos. Porque uma pessoa que influencia, ela influencia milhares de pessoas ao seu redor. Ela salva a vida dela e ainda dos outros por tabela. Aqueles prisioneiros foram salvos por causa da influência de Paulo. A minha pergunta para mim e para você é: no navio você está influenciando ou as pessoas apenas te suportam? Você é o tipo de gente que é procurado para uma oração ou as pessoas apenas te aturam? Porque você não dá nenhum testemunho de Cristo. Porque você, como Jonas, perde o respeito das pessoas. Que tipo de crente que você é, rapaz? Que entra no navio para dormir, fugindo do Deus Altíssimo, de quem não se foge. Na viagem da vida, Paulo ganha admiração e Jonas perde o respeito. Quem é você no navio? Jonas ou Paulo? Sexta comparação: Jonas é resistente. Jonas é incompassivo e imaturo, enquanto Paulo demonstra maturidade, compaixão e responsabilidade. Isso nos fala de empatia, nos fala de maturidade. O cristão precisa ser alguém cheio de empatia. Sabe, a Bíblia fala em Jonas capítulo 3, versículo 10, que Deus se arrependeu de não destruir como deveria ter destruído a Nínive. Então, no capítulo 4, do verso 1 ao 3, Jonas ficou profundamente descontente. Gente, ele ficou descontente porque Deus teve misericórdia do povo. Você tem noção da gravidade disso? Ele ficou profundamente descontente. O texto diz: e se enfureceu e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que te arrepende de mandar o castigo. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Resistente, incompassivo, imaturo. Jonas olha para os ninivitas e considera os ninivitas uns bárbaros. Gente que não merece perdão. Era como se ele olhasse para si e dissesse assim: sou santo e eles são pecadores. O tratamento comigo deve ser diferente do tratamento deles. E Paulo, gente, Paulo é exatamente o oposto. Depois do naufrágio, ele vai parar onde? Na ilha de Malta. E na ilha de Malta tem bárbaros. E ele olha para os bárbaros e olha o que ele diz. Atos 28, no versículo 2. Os habitantes da ilha nos trataram com incomum bondade. A mente excludente de Jonas fez ele olhar para o ninivita e considerar o ninivita um bárbaro. A mente graciosa e compassiva de Paulo fez ele olhar para um bárbaro e dizer: rapaz, eles são tudo gente boa. Me trataram com incomum bondade. Perceba que não é o tipo da pessoa que muda, é a lente dos óculos. A lente dos óculos de Jonas era uma lente excludente. Paulo disse: não, que nada. Esse povo é gente boa. Infelizmente nós vivemos num mundo em que as pessoas valorizam aquilo que você conquista e minimizam aquilo que você é. Mas nós não somos do mundo, amém? Amém, gente? Enquanto lá no mundo as pessoas valorizam aquilo que você conquista, aquilo que você tem, seus títulos. Nós precisamos valorizar as pessoas por quem elas são. Hoje em dia está na moda: eu só sento na mesa de pessoas que têm conexões para me oferecer. Não, você senta numa mesa para você oferecer. Para você oferecer amor. Por que às vezes a gente entra num restaurante e a gente não é capaz de dar um abraço no garçom? Meu marido levantou da mesa e disse assim: eu posso te dar um abraço? O homem olhou assim para ele. Não era para ser incomum, era para ser comum. A gente não percebe mais as pessoas, porque nós estamos tão centrados em nós mesmos, que infelizmente nós estamos sendo imaturos, incompassivos, resistentes, como disse Paulo, como foi Jonas. A gente precisa olhar para o incrédulo e ver nele um crente em potencial, porque Jesus foi assim. Eu amo que Jesus olhou para Pedro, gente. Pedro era um pescador desgrenhado, certamente fedendo a peixe, e disse: ei, eu sei o que você pode ser. Você pode ser um pescador de homens. Vou fazer de você um pastor, Pedro. Não, Pedro não estava usando um colarinho clerical, nem uma mitra sacerdotal. Pedro muito menos estava de terno e gravata com a Bíblia na mão. Pedro estava fedendo com uma rede. E Jesus olhou para Pedro e disse: tem potencial em você, Pedro. Você será um pescador de homens, porque Jesus enxerga em nós aquilo que nós não conseguimos enxergar. Jesus enxerga no outro o que o outro não consegue ver. Nós precisamos ter Jesus como nosso maior modelo. Jesus olha para Mateus e ele não enxerga um cobrador de impostos. Ele diz assim: vejo um escritor. Senta aqui, Mateus. Você vai parar de fazer contas e começar a contar a maior história de todas. Você vai começar a contar a história das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Senta aqui, Mateus. Você vai escrever a Bíblia. Jesus olha para um pescador e faz dele um pastor. Jesus olha para um cobrador e faz dele um escritor. E você aí ainda achando que não pode ser um líder de célula. E você ainda achando que não pode ser usado por Deus para abrir a sua casa e evangelizar alguém. Não, gente, Deus não precisa. Deus não precisa de terno, de gravata, de colarinho clerical. Deus não precisa de nada disso. Ele precisa de um coração disponível. Disponível. A gente olha para Jonas e vê alguém tão resistente. Um outro exemplo aqui da imaturidade, da resistência de Jonas, é que quando a sua planta morre, a planta que dava sombra para ele se envenena de ódio. Ele fica irado, porque a árvorezinha dele morreu. Ele entra em crise: o que será de mim sem a minha árvore? Pede para morrer. É até icônico a história de amor de Jonas e da árvore.
Foi o profeta ecologicamente mais desgraçado de todos. Chorou por causa de uma morte numa árvore, mas não chorou por vidas. Tem gente que está chorando por coisas, mas não chora por pessoas. Tem gente que está chorando por bens, mas não é capaz de chorar por uma vida que está indo para o inferno. Eu olho para mim e para você e pergunto: meu Deus, não me deixe ser Jonas. Estou me envenenando de ódio por causa de uma árvorezinha que me dá sombra, mas não tenho capacidade de chorar por uma vida indo para o inferno. Hoje eu me emocionei, chorei como criança. Lá no GKPN, quando acabou, subiu o grupo da Cristolândia de vocês. Aqueles homens e aquelas mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo através da igreja. Gente, eles começaram a cantar: eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue. Eu chorava porque eu disse: só Jesus pode fazer isso. E deixa eu te dizer, Jesus faz isso através de pessoas como Paulo, não como Jonas. Gente que tem compaixão por vidas. Gente que tem empatia. Eu não desisto, vai cair, vai ter uma recaída. Eu não desisto, mais uma recaída. Eu não desisto, mais uma recaída. Eu não desisto, mais uma recaída. Eu não desisto. Não é o tipo de gente que morreu a planta: me mata. Não. Tem gente que diz: o pastor passou e não deu a paz do Senhor para mim. Pois dê a ele. Porque o irmão não me enxergou, enxerga você. Ninguém me convidou para ir nessa, pois se convide, se ofereça. Você é Jonas ou você é Paulo? Jonas vê uma planta morrer e quer morrer junto. Paulo é picado por uma cobra e diz: sai para lá. Olha a diferença. Jonas, a plantinha dele morreu, eu quero morrer. Paulo chegou na ilha de Malta. Não bastasse tudo que o camarada já tinha passado, que não foi pouco. Chegou lá, quando ele chegou e juntou gravetos para se aquecer, a cobra pica. Porque tem horas que na vida da gente, quando tá ruim, piora. Eu não sei vocês, se te ensinaram um evangelho diferente, é anátema. Crente sofre, é ou não é? Dá trabalho. Aí o coitado do Paulo tá lá, cobra pica. O que é que Paulo faz? Oh Deus, depois de tudo isso. Não. Ele sacudiu a cobra no fogo. A minha pergunta é: você tá chorando por uma planta ou tá sacudindo a cobra no fogo? Quem você tem sido? Jonas ou Paula? Porque tem crente que é crente Jonas, né? Não quer ouvir, também não falo mais. Onde é que tem isso na Bíblia? Que quando a pessoa não quer ouvir, tu desiste dela. Porque se Jesus não desistiu de mim e de você na cruz, a gente também não tem direito de desistência, não. A gente pode ter motivos, mas não tem direito. Na viagem da vida, Paulo é gracioso e Jonas é arrogante. Quem é você no navio? Jonas ou Paulo? E em último lugar, a última comparação. Jonas entra desejando a destruição de Nínive. Paulo ora e abençoa todos os habitantes da ilha. Jonas, ele estava desejando que aquele povo perecesse. Paulo não, gente. Paulo ora. Atos capítulo 28, versículo do 9 ao 11, nos mostra que Paulo passou 3 meses na ilha de Malta orando pelos enfermos. Ele fala que Paulo vai na casa de Públio. Paulo fica ali dando a vida dele. A minha pergunta para mim e para você: você tem orado por pessoas que você quer ganhar para Jesus? A minha pergunta é: você ora pelo seu vizinho ou pelo seu chefe? Eu espero que sua oração não seja do tipo de Jonas. Eu espero que a sua oração seja de Paulo. Seja uma oração inclusiva, graciosa, amorosa. Existe uma estatística que diz que a ilha de Malta hoje é um dos lugares mais cristãos do mundo. Por quê? Porque alguém como Paulo decidiu não desistir daquelas pessoas. Sabe, todos nós temos uma missão para cumprir aqui na terra. Todo mundo está entrando num navio com uma mala na mão. Você pode ouvir todas essas histórias e comparações e continuar vivendo da sua vida da mesma forma, vindo para a igreja somente aos domingos,
sem abrir a porta da sua casa, sem participar de uma célula, sem se deixar ser cuidado ou cuidar de outras vidas. Ou você pode deixar todo o resquício de Jonas para trás e viver todos os seus dias com o coração de Paulo. A minha pergunta para mim e para você é: quem é você no navio? Jonas ou Paulo? Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu tenho certeza que você decidiu ser um Paulo na sua geração. Se você é alguém que quer dizer assim: eu não quero viver a minha vida para mim mesmo. Eu quero que a mala que o Senhor me deu eu use com toda a força do meu coração para encontrar e acompanhar pessoas. Deixa eu te dizer, Jesus está contando comigo e com você. Nós somos a luz no mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Não, você não precisa ser pastor para isso. Você só precisa ser um servo. Você precisa ter alguém com o coração disponível. No mês passado, eu quero terminar com essa história. Eu fui para a igreja, lá em Recife, a minha igreja. E eu peguei um Uber para ir para a igreja. Arthur não estava lá em Recife, eu não tinha carro. E aí chamei o Uber, eu ia pregar. E eu fiquei pensando assim: ótimo, porque a igreja é uns 40 minutos no Uber. Eu pensei, eu tenho 40 minutos para meditar. Eu tinha passado um dia muito corrido e eu ia pregar. Eu queria ter aquele tempo meu e Deus. Quando eu entrei no Uber, o motorista do Uber claramente estava em angústia e aflição. E aí ele começou a falar, a conversar. E eu pensando: meu Deus, por que esse homem está puxando assunto comigo? Eu tenho que meditar, eu vou pregar agora. E ele me fez uma pergunta, eu respondi. Depois ele falou. E daqui a pouco eu comecei no meu espírito ter a sensibilidade: esse menino precisa de Jesus. Deus disse assim para mim: Thalita, fecha a sua Bíblia, fecha seu iPad. Você não vai meditando, você vai ganhando essa alma para Cristo. E eu fui falando de Jesus, fui falando de Jesus. E fui falando de Jesus o caminho todo. Ele chorou, contou história, abriu o coração, falou o drama que estava vivendo. E quando foi chegando na igreja, ele disse assim: eu já passei na frente dessa igreja, mas eu nunca entrei. Eu disse: pois hoje é o dia que você vai entrar. Hoje é o dia que eu quero te convidar a cultuar com a gente. Ele disse assim: não, mas eu não posso não, eu estou de bermuda. Aí eu disse: melhor ainda, nós amamos pessoas de bermuda na igreja. Você pode entrar de bermuda, você pode entrar de boné, você pode entrar do jeito que você quiser. Ele disse: eu posso. Eu disse: pode, claro que você pode. Você será muito bem-vindo. O motorista do Uber disse: pois então tá bom. Eu disse: deixa só eu descer aqui. Desci. Subi para pregar. E o olho dele desse tamanho quando percebeu que eu era a pastora. No fim do culto eu fiz o apelo. E aquele jovem entregou a sua vida a Jesus. Talvez se eu tivesse sido Jonas na viagem do Uber, eu tivesse perdido uma alma para Cristo. Escolha ser um Paulo. Coloque a mão no seu coração. E se você deseja ser Paulo, faça essa oração comigo. Diga: Senhor, Senhor, me perdoe quantas vezes eu fui um Jonas. Quantas vezes eu desisti. Quantas vezes eu fui incompassivo, resistente, imaturo. Quantas vezes eu fugi do teu chamado, do teu propósito para a minha vida. Senhor, me perdoa, Pai. Me ensina a ter um coração do apóstolo Paulo. Me ensina a amar vidas. Me ensina a ser apaixonado por aquilo que tu és apaixonado. Que o meu coração possa bater forte por aquilo que o Senhor ama. Não me deixe ser alguém excludente, vazio, sem influência. Eu quero ser uma bênção na minha geração. Eu quero ser um Paulo. Eu quero levar o evangelho de Cristo, liberto ou cativo, em alegria ou em aflição. E eu quero terminar a minha vida e poder dizer como ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.